Olá! Bem-vindo a mais um Momento Ética. E você já sabe o assunto de hoje, porque a gente começou na semana passada e é honorários! Esse assunto tão importante para a advocacia e para o seu exame de ordem, que nós advogados precisamos ter na ponta da língua para não incorrermos em nenhum erro no momento de contratação dos nossos honorários advocatícios com os nossos clientes. Exatamente, e se você vai prestar um exame de ordem, esse assunto é recorrente nas provas, então vem com a gente! Vamos começar lá no artigo 48 do Código de Ética e Disciplina, que vai dizer que a prestação de serviços pelos profissionais por advogado pode se dar de forma individual ou por sociedade de advogados. O que significa isso? Significa que o cliente ele pode me contratar, pessoa física, ou contratar a sociedade de advogados que eu estou inserida e faço parte. Então, tanto faz no contrato de honorários constar, né, a OAB do advogado, né, o CPF do advogado individualmente, ou a sociedade de advogados, a pessoa jurídica formalizada, CNPJ, tudo certinho. Vai depender qual é a organização estrutural do seu escritório de advocacia. O artigo 48 também vai nos dizer que a contratação será preferentemente, né, de preferência, por escrito. E a gente vai trazer para vocês quais são as vantagens de ter uma contratação escrita com o seu cliente. Lembrando que a nossa profissão é uma profissão formal, que nós precisamos trazer essa formalidade e essa segurança jurídica na contratação sua com o seu cliente. Então a gente aconselha que seja feito um contrato de honorários por escrito com o seu cliente. O parágrafo 1º vai dizer o que tem que conter esse contrato. Então esse contrato ele não tem uma forma especial, mas o que ele tem que conter? Tem que conter com clareza e precisão o objeto da prestação de serviço. O que é isso? O que você vai prestar de serviço ao seu cliente? É uma prestação de serviço na área extrajudicial? O que você vai fazer extrajudicialmente para ele? É uma contratação de serviços em primeiro grau, em grau recursal? É uma sustentação oral? É uma defesa em instância superior, instância especial? O que você vai fazer? Qual é o limite da sua atuação? Até onde vai essa contratação? É importante prever isso no seu contrato. Qual é o valor dos honorários e a forma de pagamento? Isso é extremamente importante estar no seu contrato de honorários e a extensão do patrocínio, né? Até onde vai a sua prestação de serviço, para garantir essa segurança e para a gente cumprir o parágrafo 1º do artigo 48 do Código de Ética. Exatamente. E para nós começarmos falando das vantagens de ter esse contrato formalizado, escrito, é que dessa forma ele constitui um título executivo extrajudicial. E qual é a vantagem? Se eu precisar receber isso porque o cliente por algum motivo não me pagou, eu tenho alguns mecanismos processuais que eu consigo fazer isso com mais facilidade. E agora, se você quer saber o passo a passo, nós temos uma dica para vocês. Nós temos uma aula em forma de música que, no caso, quando o cliente não paga o advogado, você tem que seguir aí 3 passos para você cobrar ele. Eu já vou deixar um spoiler aqui para vocês. Vocês tentem conversar, depois vocês notifiquem e, por último, se ele não pagar, você executa. É isso aí. A segunda vantagem da contratação de honorários por escrito é a vantagem da compensação. O que significa isso? Às vezes o seu cliente por algum motivo não te pagou os honorários, mas você sabe que numa outra ação ele é credor em outro processo. Ele tem um crédito a receber. Então você pode compensar aquele valor dos honorários fazendo uma penhora no rosto dos autos do outro processo onde eventualmente ele tem um crédito para receber e garantir aí a satisfação do seu serviço. Uma outra vantagem de ter esse contrato escrito é que você pode estipular ali questões como custas, diligências, deslocamento, viagem, e tudo isso já fica formalizado. É obrigação de quem pagar. Então, quando muitas vezes você deixa isso em aberto, isso pode gerar uma discussão e nós não queremos ter nenhum tipo de discussão com o cliente. Então, quando você já deixa ali pré-estabelecido, você tem a oportunidade de situações que podem vir a acontecer naquele processo, já deixar elas todas estipuladas. E outra vantagem da contratação por escrito, né, do contrato de honorários com o seu cliente, é poder juntar esse contrato ao processo e receber diretamente, né, na sua conta. Então, às vezes você contratou de forma de garantir um percentual ao final, quando o seu cliente receber o êxito da causa. E aí, o devedor vai lá e paga esse valor no processo e você vai pedir para fazer o levantamento desses valores através de um alvará judicial. Você pode, nesse momento dessa petição, informar as duas contas bancárias, a sua e a do cliente, e juntar o seu contrato de honorários no processo de execução, no cumprimento de sentença, e pedir para que o seu valor dos honorários já sejam destacados do valor total e você receber diretamente naquele momento.
Então isso é uma grande facilidade e auxilia muito no momento ali da finalização e pagamento dos honorários advocatícios. E aí você pode se perguntar, tá, mas qual então é o critério que eu devo observar para cobrar os honorários? Conforme o artigo 48 do nosso Código de Ética e o parágrafo 6º, fala que o nosso norte é a tabela de honorários. E aí a gente tem um porém, por quê? Cada seccional tem a sua tabela de honorários. Então, do Mato Grosso é diferente de São Paulo. Pode ser que aí tenha algumas coisas que sejam parecidas, mas em regra leva-se, né, a localidade, coisas que são realmente inerentes àquela seccional. E aí, qual deve ser a tabela de honorários que você deve observar? Aquela do local da prestação de trabalho. Então, se eu vou fazer um trabalho lá no Paraná, é lá que eu vou atuar, eu devo observar a tabela de honorários da UAB, lá do estado do Paraná, para realmente levar aí, dentre os outros critérios que nós iremos passar para vocês, qual é o valor final que você vai passar para o seu cliente. Beleza, então eu já sei que o valor mínimo que eu devo cobrar é o valor prescrito na tabela de honorários da seccional do local da prestação de serviço. Ok, mas eu vejo a tabela de honorários e eu percebo que a minha prestação de serviço vai dar muito mais trabalho do que aquele valor. Eu entendo que o valor do meu serviço é superior àquele valor, mas eu também não entendo, não sei qual valor superior cobrar. E aí nós temos o artigo 49, que é uma baliza, serve como moderação, porque traz para nós vários critérios para que você, jovem advogado, venha aí analisar caso a caso e venha aí utilizar esses critérios para passar o valor de honorários para o seu cliente. Então é isso que a gente vai ver agora. Quais são esses 8 critérios que o próprio Código de Ética nos dá como segurança na contratação e na precificação dos nossos honorários. O artigo 49 vai dizer que os honorários devem ser fixados com moderação, atendendo os seguintes elementos. O inciso 1º, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Então, às vezes você está diante de um processo que ele é extremamente complexo, que ele vai aí trazer uma interdisciplinaridade de vários ramos do direito, que o advogado vai ter que ter expertise de vários ramos, porque em cada momento processual você vai ter que trazer aí informações para dentro desse processo. Ou é um processo que vai demandar diligência em vários órgãos públicos para que depois o processo se concretize, ou é um processo que você já sabe que pela natureza da demanda ele vai se demorar dentro do judiciário, é algo que às vezes eu não vou conseguir fazer um acordo ao longo do processo por conta de quem é a outra parte. Então, você precisa levar em consideração qual é a complexidade do processo, as dificuldades específicas daquele processo. Exatamente. Lá no inciso 2º, a gente fala de um outro critério, que é o tempo a ser empregado nesse serviço aí que você vai fazer. É muito importante também que o colega advogado, ele saiba observar qual é a hora técnica dele de trabalho. Então, qual é o tempo que eu vou gastar para fazer isso? Será que isso é muito complicado? Eu vou ter que estudar bastante? Isso também deve ser um critério a ser observado na hora ali de chegar nesse valor final dos honorários. O inciso 3º vai nos dizer a possibilidade do advogado ficar impedido de intervir em outros processos ou se desavir com outros clientes ou terceiros. Então, existem algumas demandas específicas que o fato do cliente aceitar aquela atuação vai o tornar impedido de inúmeras outras atuações. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que na sua cidade tem uma grande empresa, né, uma multinacional com sede na sua cidade, e você aceita advogar para aquela empresa. Essa atuação vai te tornar impedido para inúmeras outras atuações de todos os funcionários, de todos os prestadores de serviços para aquela empresa, né, de todas as pessoas que de alguma maneira têm a relação comercial com aquela empresa, você não vai poder atuar. Isso desde ações familiares de funcionários, contratos trabalhistas, então uma série de outras situações e questões que tenham qualquer tipo de vinculação com a empresa, você vai se tornar impedido. Então, isso você precisa levar em consideração. Por quê? Você precisa compensar para que esse impedimento, para que essa contratação valha a pena dentro da sua atuação profissional. Exatamente. E aí lá no inciso 4º, né, nós temos um outro critério. O valor da causa deve ser observado, a condição econômica do cliente, o proveito econômico que essa causa realmente vai trazer para aquele cliente. Por quê? Porque a gente tem que observar, eu estou falando de um cliente que é quase hipossuficiente, eu estou falando de um cliente que tem muito dinheiro, aquilo que através do meu trabalho, que é uma função de meio, eu vou realmente gerar algo para o cliente de muito valor. Então,
todos esses critérios juntos, é como se fosse um checklist. Então você vai fazendo lá o checklist para realmente você se fazer essas perguntas e depois de todos esses critérios sendo obedecidos e respondidos, você conseguindo chegar ali no denominador. O inciso 5 ele vai dizer sobre o caráter da intervenção, se é um serviço a um cliente eventual, frequente ou constante. Veja, se é um cliente que você já presta serviço de forma recorrente, não é a primeira prestação de serviço, né? Ele já é cliente fixo, praticamente fixo lá do seu escritório. Todas as demandas que ele precisa, ele recorre a você ou ao seu escritório. Então, nessa situação, você vai moderar o seu valor, a precificação dos seus honorários, conforme se é um cliente que já é recorrente ou é um cliente eventual. É um cliente que apareceu por indicação, é a primeira contratação. Eu ainda não sei qual é o valor que esse cliente vai gerar para o meu escritório a longo e médio prazo. Eu não sei se ele vai ter outras recompras da minha prestação de serviço. Então, isso também deve ser levado em consideração no momento de precificar os seus honorários. O inciso 6º fala sobre o lugar da prestação dos serviços conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Então é importante o advogado observar esse local que eu vou prestar o serviço. É aqui na minha comarca? É em outra cidade? É em outro estado? Porque dependendo às vezes nessa questão de deslocamento, de ter que fazer várias reuniões, ou de ter que ficar também muito ao telefone com uma outra determinada pessoa, ou até contratar outras pessoas aí para realmente conseguir atender, isso vai influenciar no valor que eu tenho que cobrar do meu cliente. A competência do profissional, inciso 7º. Então, quanto mais especializado, quanto mais know-how tiver esse advogado, quanto mais capacidade técnica ele tiver, maior vai ser o seu valor agregado para a precificação final. Então, se você tem especialidade, se você tem curso, se você tem pós-graduações, se você tem mestrado, doutorado, se você tem experiência prático-profissional que te trouxe em razão dos seus estágios, em razão de algum cargo público que você exerceu antes de se tornar advogado, então, tudo isso faz parte da sua competência, da sua autoridade naquele assunto. E isso com certeza deve ser levado em consideração no momento de você precificar, porque você investiu no seu conhecimento, né, durante um longo tempo para chegar no momento ali de precificar os seus honorários. Isso mesmo. E por último, a gente chega no inciso 8º, né, que diz a praxe do foro sobre os trabalhos análogos. Então é legal você observar qual é a prática naquela comarca, naquela cidade, naquela região, como que os advogados estão cobrando. Lembrando que isso deve ser, né, como um critério orientador para que você chegue ali a um final do valor que você vai cobrar. Então, por exemplo, a gente sabe que muitos advogados cobram 30% no êxito, ou que em ações previdenciárias, eles em regra cobram lá 35% ou 40%, um valor até a mais do que alguns outros para algumas áreas do direito. Então é importante também, às vezes, a gente conversar com outras pessoas, saber como que é aquela prática local, para que a gente também possa estar mais ou menos cobrando dentro daquilo que é ali o esperado. E a grande dica sobre a precificação dos honorários é para que você, jovem advogado, perceba ao longo da sua jornada, isso vai te trazendo segurança e você realmente vai tendo a sua baliza de precificação. Então, nada como a experiência para você ter essa segurança. Então, ao longo da sua caminhada na advocacia, você vai começar a perceber, não, essa situação, eu já tenho mais especialidade, eu já faço com mais prática, com mais tranquilidade, não preciso cobrar tanto. Ou, essa situação é uma situação que eu percebi que no judiciário demora muito mais, é causa complexa, normalmente não resolve numa audiência, ou é causa que com certeza vai ter vários recursos, então eu preciso precificar melhor, de acordo aí com a minha gestão de escritório, com o meu custo fixo, levando em consideração todos esses incisos. Então, a experiência nos leva à perfeição. Então, tenha certeza que se balize através desses critérios que a gente mencionou e da tabela de honorários da sua seccional e do local da prestação de serviço, que você vai, ao longo do tempo, ter a segurança de precificar de acordo com a sua necessidade, né, e com a sua capacidade técnica. E por hoje, gente, é isso. Semana que vem nós continuamos falando de honorários, esse assunto tão maravilhoso. Fique com a gente. Advogadas do Futuro, vem com a gente.